40, encerrando assim o livro. Hoje, então, nós vamos começar os próximos 2 anos, pretendemos expor algumas epístolas do Novo Testamento, e começando hoje na segunda epístola de Paulo a Timóteo, uma vez que nós já expomos a primeira epístola. E, se Deus permitir, vamos seguir para Tito, assim que terminarmos a epístola de Paulo a Timóteo. Então, com grande alegria, irmãos, encerramos hoje o livro de Êxodo. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade que Ele tem me dado de estudar assim livros inteiros com a igreja, porque podemos ouvir sobre os preceitos do Senhor, pregar tudo que o Senhor ordena pregar, e que Deus possa nos conceder muitos anos de vida para assim continuarmos. E nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor, pedindo o seu favor, assim como foi conosco. Esse é o sermão de número 107 do livro de Êxodo, e nos despedimos pedindo a graça do Senhor. Deus bendito, possa bondosamente, Senhor, nos conduzir neste dia, como foi, ó Deus, em todos esses anos em que estivemos expondo a Tua palavra, para que com fidelidade, Senhor, possamos, ó Deus, ser agraciados, e também que o Senhor agracie o nosso coração para a Tua glória, ó Deus. Nós Te pedimos, Senhor, fala-nos, porque o Senhor, ó Deus, é o autor desta obra e também é o único que pode mudar os nossos corações e nos fazer achar conforto e graça. Que assim seja, Senhor, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Como começa o livro de Êxodo? Começa um povo esmagado pela escravidão, anos de trabalho pesado, suor, choro, construindo cidades, que isso foi uma forma significativa no início de Êxodo, e tudo debaixo de tirania de um império impiedoso. Humanamente falando, irmãos, não havia saída, apenas opressão e desesperança num contexto como Israel vivia. Mas então Deus, ele entrou na história, libertou o seu povo, mostrou a sua glória nas pragas que humilharam o poder do opressor, no mar que se abriu diante deles, na nuvem que guiava de dia e no fogo que iluminava a noite, proveu pão e água. Enfim, desde a saída do Egito até a peregrinação no deserto, o povo foi vislumbrando a glória de Deus sendo revelada. Mas o ponto mais alto de toda a jornada até aqui está registrado, irmãos, justamente no último capítulo, no capítulo 40, que vai nos mostrar que, apesar do povo ter visto a glória de Deus, havia ainda algo maior, que era o cumprimento da promessa de que Deus habitaria no meio deles. Se lembrem-se, Deus já ameaçou anteriormente em não ir com eles. E assim, irmãos, aconteceu. Depois do tabernáculo erguido, que é o que o texto vai nos mostrar, que é a parte final, depois de construí-lo, o Senhor finalmente desce para habitar com o seu povo. Então, este é o grande ápice do livro, este é o grande momento. O livro de Êxodo começa com o povo escravizado, construindo cidades para um rei pagão e seus ídolos, e agora termina com Deus descendo para habitar com o seu povo num tabernáculo construído. O Deus, irmãos, que libertou, que fez aliança, que perdoou a idolatria do bezerro, que julgou o povo antes disso, agora habita com o seu povo.
E é justamente isso que nós veremos, irmãos, na exposição de hoje. Porque ele não só vai habitar, ele vai também guiar o seu povo. E este é o tema do sermão de hoje, o último sermão, que é a glória que habita e conduz. E aprendemos, irmãos, vamos aprender que Deus não somente ele está presente, mas ele permanece com o seu povo. É isso que veremos, irmãos, então, e que o Senhor possa nos abençoar. O que o texto vai, então, em sequência, nos mostrar? Depois de todos os meses de trabalho, doações, costuras, encaixes e unções, chega, enfim, irmãos, o grande dia, o dia decisivo. A estrutura, ela está de fato pronta. Lembre-se que os capítulos anteriores, eles são capítulos onde o povo está construindo aquilo que Deus ordenara, e agora a estrutura já está pronta, só falta então ela ser erguida, e o Senhor assim se dirige a Moisés e fala o seguinte, veja o verso número 1 ao verso de número 15. Depois o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro, ponha nele a arca do testemunho e cubra-a com o véu. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinado da porta do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a com água. Depois arme um átrio ao redor e pendure o cortinado à porta do átrio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo o que nele está, e consagre-o com todos os seus pertences, e será santo. Unja também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagre o altar, e o altar se tornará santíssimo. Depois unja a bacia e o seu suporte, e consagre-a. Faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro, e mande que se lavem com água. Vista Arão com as vestes sagradas, unja e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Faça com que também os filhos de Arão se aproximem, vista-os com as túnicas e unja-os assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdotes. Sua função lhe será por sacerdócio perpétuo de geração em geração. Nota, irmãos, não é apenas mais uma ordem. O texto está nos mostrando que há preparação para algo que nunca havia acontecido daquela forma entre eles. Primeiro, preste atenção. Exatamente um ano, o texto está descrevendo, após a saída do Egito, o dia que marca o marco da redenção, Deus manda levantar o tabernáculo. Um ano depois. A própria data, irmãos, já anuncia, não é só a conclusão de uma obra esplendorosa, é o objetivo de toda a história até aqui. O Êxodo, ele não terminou quando o mar foi aberto, nem quando o Sinai entrou em chamas. Tudo estava caminhando, se desdobrando para este momento, Deus habitar no meio do seu povo. Então Deus, neste marco, diz: levante. E, como sempre, irmãos, não fica a critério humano. Deus está aqui não só ordenando levantar, mas determinando a sequência, que seria de dentro para fora. Primeiro, faça tudo do interior da tenda. Depois, os utensílios. Em seguida, vá para o pátio externo, que fica ao redor do tabernáculo. Deus diz não só que deve se levantar, mas também a ordem que eles devem fazer. E Moisés, então, irmãos, apenas executa o que Deus ordenou.
Veja o verso 16 ao 33. E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pegou o testemunho e pôs na arca, passou os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a mesa na tenda do encontro ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu, e acendeu sobre ele um incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda do encontro, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. Veja, irmãos, o texto aqui mostra que Moisés fez exatamente como Deus havia ordenado. Levanta-se a estrutura e tudo começa a ser montado conforme o Senhor havia ordenado. Cada peça no lugar, cada óleo foi aplicado corretamente, sacerdotes e estrutura consagrados, isto é, tudo foi perfeitamente obedecido. Não houve, irmãos, nenhuma criatividade humana, nenhum retoque do homem, nenhuma adaptação, ou seja, ele fez do jeito que o Senhor havia ordenado. E não poderia ser diferente, irmãos, não poderia ser diferente. Afinal, esta era a casa que seria a morada do Deus Altíssimo. Agora, imagine, irmãos, a apreensão. Imaginem a apreensão. A tenda, ela está sendo erguida, os móveis estão sendo posicionados, e o texto, ele parece criar um certo tipo de drama. Móveis posicionados, o altar está sendo preparado, os sacerdotes estão sendo ungidos, mas veja que é só simplesmente relato. Nada acontece, não existe nenhuma luz, não existe nenhuma voz, não existe nenhuma nuvem, e até mesmo quando Moisés deixa preparado o Santo dos Santos, o lugar do trono, não acontece nada, não existe sinal algum. E talvez você não perceba, mas o povo está observando. Enquanto Moisés executa, o povo observa. E Moisés está fazendo tudo o que Deus havia ordenado. E o povo
observando. Só que o texto termina. O que deveria ser feito foi feito. Moisés obedeceu. A arca está de pé, cada item no seu devido lugar. Mas uma coisa faltava: justamente Deus vir e habitar. Irmãos, isso é um ensino muito interessante, porque essa coisa não é algo que se produz ou provoca. Não é algo que se manipula. Não havia cântico de atrair, capaz de atrair, um ato capaz de forçar Deus descer. Nem mesmo o sumo sacerdote ou qualquer líder era capaz de forçar Deus a descer. Moisés simplesmente armou a casa, mas somente Deus poderia ocupá-la. Somente Ele poderia descer. Há quem tente, irmãos, agendar Deus em nossos dias. Uma das coisas mais comuns em nossa época é marcar o dia da presença, provocar o mover, criar o ambiente, escolher a música certa, repetir os coros certos, escolher o momento adequado ou o monte adequado para o mover sobrenatural. E pasmem, até noites de avivamentos são manipuladas, como se Deus respondesse a técnicas humanas. Mas em Êxodo 40, irmãos, tudo estava caminhando perfeitamente, mas nada aconteceu até que o próprio Deus decidiu vir. Irmãos, a presença de Deus não pode ser fabricada, estimulada, manipulada. Ela não é resultado da nossa criatividade, não tem a ver com a habilidade do líder, muito menos com os detalhes de uma liturgia ou da expectativa de uma multidão sedenta por um espetáculo. Deus não desce, irmãos, e se apresenta porque conseguimos criar um clima. Ele vem quando quer, onde quer e como quer. Isto é, não tente domesticar o Senhor. Não tente domesticar o Senhor. E você faz isso quando você ora, quando você jejuma, quando você canta, quando você faz votos. Você, na verdade, está tentando fazer com que Deus haja. Isso não é fé, é controle disfarçado de devoção. Mas um Deus soberano, irmãos, não aparece quando é convocado, nem responde quando nós estamos pressionando, porque o Senhor não entra em agendas humanas. Quando você exige sentir, exige resposta imediata, exige seja lá o que for, não é a Deus que você está buscando, sim governá-lo. Abandone isso. A presença de Deus, ela não é produzida, ela é concedida. Não é despertada por técnicas, mas recebida por reverência. Então, o nosso papel não é acender a chama, é permanecer diante do altar até que a chama ela seja acesa. Porque quem quer controlar Deus, no final acaba sem Deus. Mas quem se humilha diante dele, descobre que quando ele quer, como ele quer, quando ele quer, ele sempre chega. E nunca chega atrasado. E ele chega soberanamente. E aqui, irmãos, percebam, não demorou muito. A última cortina ela foi presa, Moisés recua os passos,
E então, diz o verso 34, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Veja, a nuvem cobriu a tenda, a glória encheu o tabernáculo. Isto é, em imagem, o selo divino está aqui sendo aplicado. Deus de fato desceu. Deus de fato começou e se apresentou no tabernáculo. Não com uma montanha fumegante e com trovões no céu, mas sinais visíveis à distância. Mas não à distância do físico, mas devido à sua santidade. E ali, então, ele estava ao redor. Ele estava dentro da arca, ou dentro do tabernáculo. O texto está dizendo, irmãos, que era uma nuvem diferente. Nada poderia ser comparado. Diz o texto que ela pairava. Não somente isso, mas ela saturava todo o espaço. O texto diz que a impressão é que a luz está ali viva, como ela estivesse pulsando, atravessando as cortinas, como se os tecidos não tivessem a capacidade de conter tamanho esplendor. Nada, apesar de fechado, estava detendo a glória que estava ali sendo manifestada. Era o Deus invisível em glória ali diante do povo. Deus cumpriu com a sua palavra. Só que, irmãos, elementos aqui no texto importantíssimos, porque algo acontece de forma surpreendente. Bom, Deus prometeu habitar, e aquele lugar seria um lugar de acesso. Era através do tabernáculo mediado pelos sacerdotes que aquele povo, mesmo um Deus em glória, encontraria o perdão dos seus pecados, e nos ombros do sacerdote iriam a Deus para serem agraciados. Então o átrio, ele permitia ao pecador se aproximar do sangue e ser lavado. A tenda, ela tinha a estrutura montada para pregar isso aos homens. Além disso, tinha os sacerdotes. Era uma estrutura que, embora Deus estivesse sendo ali revelado, estivesse ali residindo, tudo apontava não para um distanciamento, mas para um encontro. Era um lugar não somente onde Deus descia, mas era um lugar onde Deus se encontrava com o seu povo. Mas acontece algo aqui interessante. Quando a glória desceu, uma glória tão maravilhosa e esplendorosa, o acesso cessou. Nem mesmo Moisés pôde entrar, teve que ficar de fora. Veja o verso número 35. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Veja, irmãos, o final de Êxodo caminhava para o grande encontro. O tabernáculo, a sua estrutura estavam prontos, o povo preparado. Agora Deus desce. Então tudo indicava que a comunhão estava prestes a acontecer. Mas quando parecia faltar apenas um passo, o texto diz que a tenda se encheu de tal maneira com a glória divina que nenhum mediador pôde entrar. Nenhum mediador pôde entrar. É impressionante isso, porque a gente viu Moisés 40 dias e 40 noites num monte. Moisés que viu uma sarça ardente. Moisés que viu nuvem, fogo, mar se abrir.
viu a mais profunda de todas as revelações. Deus dá um vislumbre de sua glória ao apresentar-se pelas costas. Mas agora, diante dessa glória, Moisés não pôde entrar. Moisés não pôde entrar. Aqui aprendemos outra coisa importante, irmãos. Deus é infinitamente mais glorioso do que nossa expectativa religiosa consegue suportar. Ele é muito mais glorioso do que imaginamos. Mas tão grande Ele é, que todas as ideias que nós temos a respeito dele são simplesmente limitadas por sua revelação. Porque nós não temos, humanamente falando, a capacidade para ter a exata ideia de sua gloriosa dimensão. Ele é muito mais do que imaginamos. Ele é muito mais santo do que nós pensamos. Ele é muito mais glorioso do que nós deduzimos. Todavia, parece que nós nos acostumamos com Deus. Falamos com Ele sem atenção. Ouvimos a Sua palavra distraídos. Cantamos enquanto vagamos em nossos pensamentos. Tratamos as coisas santas como comuns. E a presença de Deus com formalidade. Já não trememos. Já não trememos. Os demônios creem e tremem. Nós não trememos. Nós não trememos. Nós somos irreverentes. E muitas vezes nós fazemos sem nenhuma consideração a quem nós estamos fazendo. Mas a glória que impediu Moisés de entrar é a mesma diante da qual nos apresentamos toda a semana, como se nada fosse. Sabe qual é o problema? Seu problema não é falta de culto, é falta de reverência. Seu problema não é falta de instrução. Ai, pastor, que igreja maravilhosa, eu estou sendo muito bem doutrinado. Seu problema não é falta de instrução, é humilhação. O que você precisa não é mais de reuniões, você precisa voltar a tremer. Precisa estremecer, palpitar o coração. Pare de se aproximar de Deus como entra na presença de um homem. Chegue aqui como quem vai pisar em brasas vivas. Assente-se nesses bancos como quem para aos pés de um monte em chamas. Enquanto a palavra é lida e pregada, ouça, como quem escuta a própria voz de Deus atravessando o silêncio. Cante, como se brasas ardentes ameaçassem queimar a sua língua. Olhe, como se uma luz fosse lhe cegar. Porque diante de Deus nossa alma precisa tremer. É o que nos falta, tremer. Nós criamos um ídolo e chamamos de Deus. Por isso que nos falta esse tremer. Eu estou glorioso, eu não posso ousar. Eu vou morrer se eu não entender que eu estou me aproximando de um Deus soberano. Somos piores do que os demônios.
porque eles creem e tremem. Mas então veio outra surpresa. Depois do silêncio, depois da glória, ninguém podia entrar. Irmãos, esse Senhor, Ele é quem Ele é de fato. Misericordioso, gracioso. Porque o livro não termina nisso. Que é o desfecho de tudo. Termina com movimento, não com distância, não com essa cena. O mediador não pode entrar. Não faria justiça ao êxodo. Era preciso algo acontecesse. E justamente é o que acontece. Veja o verso 36 ao 38. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Repito, em todas as suas jornadas. O que é que nós estamos vendo, irmãos, nesse balanço do texto? A mesma glória que anteriormente é vista impedindo a aproximação, ela é a mesma que vai dar a direção. A nuvem que enche o templo também guia. O texto diz: levanta-se, o povo parte. Permanece, o povo acampa. Dia após dia, noite após noite, todos eram dirigidos pelo mesmo sinal. Levanta-se, o povo parte. Permanece, o povo acampa. Não era uma glória simplesmente para ser observada. Deus não desceu para simplesmente ser admirado. O texto mostra que Deus desceu não para visitar, mas para permanecer com o seu povo. Isso, irmãos, deu a Israel uma certeza profunda. O Deus de toda a glória não os libertou do Egito para abandoná-los no deserto e entregá-los à própria sorte. Ele decidiu, de forma gloriosa, ir com eles. Essa glória que era assustadora vai ser a mesma glória que vai sustentá-los. A glória que afastou o mediador agora é a bússola. Então, o que é que o texto está nos mostrando? Cada passo da jornada depende não da pressa do povo, mas do movimento de Deus. Levanta-se, volta. Isto é o Senhor em toda a glória que irá conduzir o seu povo. Não importava agora para Israel os desfiladeiros, os perigos, os inimigos, as adversidades. O Deus de toda a glória conduziria o seu povo. Impressionante, irmãos, né? Mas isso tem algo muito mais profundo. O enchimento do tabernáculo, irmãos, com a glória divina foi o clímax de Êxodo, mas isso tudo apontava para o grande clímax da redenção.
Aquela nuvem era apenas um anúncio do que viria plenamente em Cristo. E tudo no livro apontava sobre ele. Um mediador como Moisés, o Cordeiro Pascual, o libertador do cativeiro, o pão no deserto, a lei revelada, o sacrifício aceito, o sacerdote que intercede e o sangue que reconcilia. O Êxodo, irmãos, inteiro é, na verdade, uma antecipação da obra de Cristo. No tabernáculo, Deus habitava entre o povo. Em Cristo, Deus habita no próprio corpo humano. A glória antes localizada numa tenda, agora estava numa pessoa. Por isso, quando o Verbo se fez carne, a presença divina não apenas visitou, mas permaneceu. Os milagres, os ensinos, a transfiguração foram lampejos dessa realidade, mas a manifestação plena veio na cruz, através da ressurreição, e a glória, agora a glória de Deus é irradiada em Cristo, no Cristo vivo. Assim, irmãos, Jesus não é apenas maior que o tabernáculo, ele é o verdadeiro tabernáculo. Deus diz a Israel que agora vai guiá-los. Em Cristo, Deus diz ao seu povo que a sua glória em Cristo haverá de guiá-lo. Israel, então, sabia que eles precisavam de Deus. E nós sabemos, mais gloriosamente, que Cristo é tudo que nós precisamos para prosseguir nesta vida, porque Ele é a glória de Deus nos guiando. E digo isso, irmãos, em razão dos seguintes argumentos. Cristo não nos visitou apenas neste mundo para resolver um pequeno problema, um grande problema e depois partir. Ele veio para permanecer. Isto é, para Israel, entendendo Deus, independente dos dias bons ou ruins, no nosso caso, em dias bons ou difíceis, quando a fé parece dissipar, ele diz que sua presença não oscila. O governo dele e o cuidado dele vai além dos nossos sentimentos. Às vezes nós não vamos sentir nada e ainda assim ele permanece ali, conduzindo. Descanse nisso. Sua vida não é sustentada pela sua própria força, constância, mas é sustentada pela presença dele. É a presença dele que lhe sustenta. Você, então, pense, não caminha sozinho, nem quando você pensa que caminha, porque é ele quem sustenta. Outra coisa, há momentos, como a gente vê em Israel, que tudo fica nebuloso. Decisões que pesam, o futuro que não se revela, a família que preocupa, e às vezes o coração é exausto, ele está tentando permanecer firme. Perguntas sem respostas. E a alma começa até temer o desfecho. Para onde tudo isso vai me levar, Senhor? Às vezes não sabemos nem nomear o que sentimos, apenas seguimos, quase no escuro, sustentados mais por necessidade do que por força. E é justamente aí que o orgulho cai, porque a gente percebe que não controla o caminho, nem conseguimos prever os próximos passos. Mas a segurança do cristão, irmãos, nunca esteve em enxergar toda a estrada. Está em saber que caminha
quem caminha ao lado. Porque Deus, irmãos, Ele mostra ao seu povo que Ele não somente aponta a direção, a distância, mas Ele é agora aquele que caminha passo a passo. E a verdade é, irmãos, que aquele que começou a conduzi-lo no meio do percurso não o abandonará, mas lhe conduzirá até o fim. Para Israel, irmãos, eles deveriam entender que os problemas, os inimigos, as adversidades não significavam a ausência de Deus, mas a certeza de sua companhia. A presença, irmãos, de Cristo não elimina todo o sofrimento. Agora, lembrem-se disso. Um evangelho que nega a realidade do sofrimento é um evangelho que nasceu no coração de Satanás. Todavia, embora não elimine o sofrimento, Cristo diz que o sofrimento não tem a palavra final. Não tem a palavra final. Então, podemos até chorar, cansar, tropeçar, mas Ele nos promete não nos abandonar. Porque a história do povo de Deus não é uma história solta ao acaso. A nossa história não é uma história solta ao acaso. Nós estamos sendo conduzidos por mãos gloriosas. Agora, eu estou caminhando para o final. Pense bem no que eu vou dizer. A fé cristã, irmãos, não é apenas resistir ao hoje. Por que Deus iria conduzir o seu povo? Porque o objetivo de Deus era deixá-los numa terra que Ele mesmo prometeu, para conduzi-los em segurança até a terra que Ele prometeu. Entendam, a fé cristã não é apenas resistir ao hoje. Nós estamos avançando para um encontro. Toda perseverança, ela tem um destino. Não continuamos, irmãos, porque precisamos apenas suportar mais um dia, mas porque caminhamos para ver Cristo em sua glória. Então, Deus nos conduz, porque o futuro do crente não é uma hipótese otimista, é uma promessa selada pelo próprio Deus. Por isso, quando o coração tremer diante do amanhã, lembre-se, não estamos vagando sem rumo no deserto. Estamos sendo conduzidos para casa, a terra prometida. Para Israel não era simplesmente a promessa de que Deus iria guiá-los, mas que Deus levaria o seu povo até o destino final. Há um lar preparado, um mundo onde não existe despedida, nem peso na consciência, nem cansaço na alma. A cidade de Deus, ela nos aguarda. Ruas puras, claras, livres de toda sombra, águas vivas correndo sem cessar, frescas, abundantes,
capazes de saciar tudo o que aqui nos faltou. Ali não haverá pressa, nem medo, nem lágrimas, nem despedidas. Cada passo, irmãos, será descanso. Cada olhar será paz. E cada respiração será a adoração. Mas a gente sabe, irmãos, que muitos vão morrer no deserto. Então, quando a morte chegar, não é o fim. A caminhada não termina aqui. A morte é apenas uma passagem para um lugar onde tudo será claro, luminoso e sereno. O que aparece depois? Claridade, descanso, um começo que não envelhece. Então, como diz Gandalf, Senhor dos Anéis, a morte não é tão ruim assim. Ela não pode ser tão terrível. E não pode ser. Por quê? Porque ela nos leva para casa. E quando finalmente estivermos lá, vendo o Senhor face a face, perceberemos que nenhuma dor suportada aqui foi inútil. O coração que tantas vezes chorou, chorará de novo, mas agora de alegria, porque estamos em casa. E é isso que Deus está prometendo ao seu povo. E nos promete em Cristo. Não só nos conduzir, mas nos levar de volta para casa. Não é somente um Deus que se revelou, mas em glória nos conduzirá. Para Israel isso era uma esperança de que todos os seus inimigos, internos e externos, seriam derrotados. De que não importava, como diz Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Por isso, irmãos, quero encerrar. Precisamos levantar os olhos, precisamos tirar a nossa visão deste mundo, precisamos voltar a temer, a tremer e desviar os nossos olhos para aquilo que está acima do sol, porque estamos aqui sendo conduzidos e o Deus que nos libertou nos continuará nos guiando, e o melhor, a glória futura já está garantida. Então, encerro, irmãos. Descanse. Não porque você é forte, mas porque Ele está nos conduzindo. Nada melhor do que fechar Êxodo dizendo: só lhe deu glória. Amém. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça, Senhor.
Que o Senhor faça com que essas verdades, elas não sejam arrebatadas, mas alicerçadas mais e mais em nós, para a glória do Teu nome.